Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a cirurgia do rejuvenescimento facial, também chamada de lift facial. O lift facial nada mais é do que o levantamento dos tecidos da face que estão caídos. Em inglês, lifting é levantamento. Quais os outros nomes dessa cirurgia? Existe mini lifting, lift facial, cirurgia do rejuvenescimento facial, e muito usado aqui no Brasil, ritidoplastia. Eu não gosto desse termo, ritidoplastia, porque rítido vem do grego ritidis, que é ruga, plástica das rugas. A cirurgia não é de ruga, a cirurgia é de levantamento dos tecidos que estão caindo. É lógico que algumas rugas causadas pela flacidez, quando você reposiciona, elas somem. Mas as rugas definitivas, os trincos causados pelas rugas de expressão, pelo dano solar, essas não vão sair. Nós temos que fazer outros tratamentos, como botox, laser, peeling, cremes, ok? Qual a diferença entre lift e mini lift? São cirurgias muito parecidas. O mini lift só é uma cirurgia menor, onde você vai descolar menos tecidos, e o lift você vai descolar mais tecidos. Não importa se vai descolar menos ou mais, o importante é o que o paciente precisa. É muito importante que eles me perguntem sobre qual que é a idade de se fazer o primeiro lift facial. Olha, pessoal, não tem uma idade específica, tá? Mas, de uma maneira geral, todo paciente, toda pessoa ao redor dos 50 anos tem que ser avaliado com um cirurgião de face, um cirurgião plástico, sobre qual é a melhor indicação, o que ela precisa para a sua face. Então, a cirurgia pode ser realizada um pouco antes dos 50 anos. É claro que pode ser realizada com 60, com 65, com 70. Mas nessa época, a cirurgia tem os melhores resultados possíveis e ela vai ter uma durabilidade de 10 anos ou mais, e depois você vai fazendo pequenos retoques ao longo da vida e você vai estar com uma face sempre bela, rejuvenescida e compatível com a sua idade, sem estigma de cirurgia plástica. Lift e harmonização facial, preenchimento facial, MD Codes. Esses procedimentos nunca substituíram uma cirurgia. Eles são coadjuvantes. Eles são perfeitos para o paciente dos 20 aos 40 anos, 45. Depois dessa fase, eles não reposicionam os tecidos caindo, só vai aumentando o volume. É lógico que você preencher um pouquinho o bigode chinês, um pouquinho aqui a mandíbula, vai melhorar o contorno, a maçã do rosto. Mas não vai subir a papada, não vai subir o contorno da mandíbula. Então, o ideal é você fazer a cirurgia do lift primeiro e depois você pôr preenchimentos só naqueles locais que precisam. Geralmente, se você fosse usar 8 seringas, você vai usar 1 ou 2 de preenchimento no máximo. Os preenchimentos a partir dessa idade, 45, 50, 55 anos, feitos anualmente, com o tempo as faces começam a ficar artificiais, que é o que nós chamamos de liquid face, uma face líquida, aquela face arredondada, com a mandíbula toda arredondada, aquela maçã do rosto volumosa, os lábios muito carnudos, com a expressão que os pacientes falam assim, vão ficando todos com a mesma cara. Por que acontece isso? Porque os preenchimentos não são para isso. Então, guardem, ao redor de 50 anos, façam uma avaliação para ver se você precisa de uma cirurgia. Caso precise, você faça a cirurgia e depois faz os procedimentos mínimos. Me pergunta qual anestesia para lift facial? De uma maneira geral, nós preferimos anestesia local com sedação, onde o paciente fica dormindo e respirando pelo nariz e pela boca. Em alguns casos selecionados, nós fazemos anestesia geral. Quanto tempo o paciente fica internado? Em média, 1 dia. Ele faz a cirurgia hoje, passa a noite no hospital, de manhã é removido o curativo, ele vai para casa sem curativo e vai retornar ao consultório ao redor dos 7 dias para remover pontos. A cirurgia dolorosa não é dolorosa, é desconforto mínimo. Por incrível que pareça, é a evolução das técnicas e dos medicamentos. O inchaço é variável, tem pacientes que incham bem pouco e outros que incham mais, mas tudo vai sumir, vai pôr compressa gelada, vai tomar medicamentos, isso não é um problema. Em relação a roxos, hoje com as técnicas, os pacientes ficam bem pouco roxo e tem pacientes que ficam praticamente nada roxo, uma recuperação mais rápida. Quanto tempo que o paciente pode retornar às atividades? Nós pedimos que ele fique 15 dias em casa, em repouso, tá legal? Depois desse período,
Mais da metade dos casos já está inchado, mas um inchaço que não está grosseiro, antissocial. Pode até retornar às atividades corriqueiras paulatinamente. E tem pacientes que preferem demorar mais, cerca de um mês, para voltar para as suas atividades. E depende de caso, tem pacientes que vão ficar mais roxos, inchar mais, vai demandar um pouquinho mais de tempo. O resultado final da cirurgia. Ao redor dos 4 meses já desinchou praticamente tudo, tá? Até os 6 meses já não tem mais nada para desinchar, praticamente numa face. Eu vou precisar de fazer botox após o lift? Vai, porque o lift não remove as rugas de expressão. São os músculos que têm que ser paralisados pela toxina botulínica. Botox é ad eterno, sempre vai ter que usar. Pelo efeito de embelezamento e pelo efeito preventivo de não deixar aparecer rugas definitivas. Qual cirurgia que pode ser associada com o lift? O lift do pescoço, o lift labial, que é a cirurgia para redução dessa distância, porque com o envelhecimento o lábio superior vai alongando e vai perdendo volume. Se você fizer preenchimento, você fica com aquele lábio aqui boca de pato e aqui muito longo, então você faz uma redução, o lábio fica lindo, everte o vermelhão, fica carnudo, natural, sem preenchimento e com aspecto bem rejuvenescido. E as cirurgias de pálpebra, que são as mais comuns que nós fazemos com o lift facial. Pálpebra superior, pálpebra inferior e, em alguns casos, a frontoplastia, que é a elevação das sobrancelhas. Enfim, em termos gerais, sobre lift facial, o que nós temos para falar hoje é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição no Instagram ou aqui, vocês, por favor, mandem uma mensagem para nós.